Boa tarde a todos, né? Aqui quem vos fala é Alisson Macário, amigos de vocês e todos aqui. Dizer que é uma honra estar com vocês nessa tarde maravilhosa, né? Para mais de São João também, né? Para mais uma rodada de colóquios interdisciplinares da física. Então, sem muitas delongas, né? Hoje nós temos a presença do colóquio do professor Dr. Diego Veloso, no qual ele vai falar sobre o desenvolvimento de uma rotina computacional para solucionar sistemas acoplados de problemas de valor de contorno. Diego, boa apresentação para você. Você tem aí em torno de 50 minutos para liquidar essa sua palestra. Tudo bem, meu querido? Boa tarde. Obrigado, professor Alisson. Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui apresentando esse colóquio para vocês. Na verdade, apresentar um pedaço do que vem, uma parte, né, do trabalho que venho desenvolvendo e compartilhar com vocês sobre isso. Para quem não me conhece, aí, eu sou professor. Na verdade, aqui todos que estão presentes na reunião me conhecem, mas como esse vídeo vai ficar disponível aí para outras pessoas assistirem, né? Eu sou formado em Física pela UFPB, licenciatura em Física, e fiz mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica, onde no meu doutorado eu trabalhei com simulações computacionais associadas a problemas com mecânica dos fluidos e transferência de calor. Tá? Para tratar especificamente, eu trabalhei com escoamento turbulento de fluidos com altas temperaturas, né, que tem aplicações em várias áreas da engenharia térmica. Então, esse trabalho aqui, na verdade, ele não é o que eu fiz no meu doutorado. A princípio, ele não tem ligação direta com o que eu fiz no meu doutorado, pelo menos nessa primeira versão, mas a ideia é que, posteriormente, esse trabalho se encontre com a pesquisa que eu desenvolvi no meu doutorado. Mas, a princípio, não. Então, após o término do meu doutorado, eu acabei me debruçando sobre esse estudo, né? E consegui fazer alguns avanços que eu vou mostrar a vocês aqui. Na verdade, um ponto que foi percebido aqui é que, comumente, pesquisadores que trabalham com simulações usando equações diferenciais, muitas vezes costumam usar subrirotinas, né, disponíveis nos softwares, como, por exemplo, o NDSolve no Matemática, ou a DBV-PFD do Fortran, enfim. Só que o que foi percebido pela minha trajetória aí ao longo do mestrado e doutorado é que em determinadas situações o uso dessas subrirotinas acabam não apresentando um resultado satisfatório, mesmo para um problema que apresente solução, porque a gente vai discutir que problema de valor de contorno, ele pode ter solução única, não ter solução ou ter infinitas soluções. Mas mesmo nessas situações em que você tem solução única, em determinados softwares, essas subrirotinas não conseguem trazer uma resposta adequada. Então, numa perspectiva de superar essas dificuldades dessas subrirotinas, eu acabei trabalhando sobre isso. Tá? Então, vou contar um pouco sobre isso aí. Então, o roteiro da apresentação está aí, eu vou fazer uma breve introdução, fazer uma revisão bibliográfica também breve, falar sobre a técnica de expansão em autofunções, a aplicação dela no sistema acoplado de PVC, que é o que eu vou estabelecer na introdução, fazer os resultados com o benchmark e as considerações finais e perspectivas. Então, a partir da introdução, a grande motivação aqui está associada à modelagem matemática, né? A ideia é a construção desse algoritmo para que ele possa ser utilizado na modelagem matemática de fenômenos físicos, né? E aí, a partir dessa introdução, eu vou trazer alguns conceitos primordiais, na qual o primeiro fala justamente sobre a descrever matematicamente fenômenos nas diversas áreas do conhecimento. Então, uma das coisas que é muito bacana da física, né, que é justamente fazer a conexão entre entender a natureza e ter um aspecto quantitativo para essa análise, é a capacidade de você sistematizar a natureza usando equações matemáticas, né? Isso é uma característica que realmente é muito bonita de se perceber e que realmente chama atenção e que me encantou, né, nos tempos aí do ensino médio. A capacidade de você traduzir fenômenos
reais por meio das leis e dos princípios da física e conseguir transformá-los em problemas, equacioná-los, né, e você tem uma análise quantitativa a respeito deles. Então, essa capacidade de matemática, de escrever matematicamente os fenômenos, é um conceito primordial. A capacidade também de fazer simulação de fenômenos reais usando a linguagem matemática, de você analisar determinado fenômeno que ocorre na natureza, e, obviamente, que isso não é uma tarefa fácil, que requer muito conhecimento técnico e muita cautela para que seja feito, mas a tradução desse problema real em um problema matemático, que aí você vai conseguir fazer previsões e descrever sobre o desenvolvimento desses sistemas reais em diversas situações de interesse. Então, na verdade, existem modelos matemáticos para tratar diversos problemas, né? Um que está muito em voga aí hoje é a propagação, né, de epidemias do Covid por meio de modelos matemáticos que possibilitam fazer essas previsões sobre o desenvolvimento dela. Existem modelos matemáticos também para fenômenos meteorológicos, para até comportamento, até no mercado financeiro existem modelos, e em vários problemas reais em engenharia você consegue fazer também modelos matemáticos para reproduzir situações reais. Então, a modelagem matemática tem ligação com isso. Essa é uma grande motivação, né, desse estudo, de que posteriormente, com os avanços que a gente vai tendo, a gente consiga, na verdade, não utilizar para ter uma ferramenta puramente matemática, mas para aplicá-la em situações reais e permitir a análise dele. A justificativa é muito simples, que sempre vai ser uma necessidade conhecer profundamente sobre esses fenômenos, né, sobre esses processos reais. Ok? Então, o que acontece é que a resposta real é muito complicada de se obter, você acaba fazendo substituições dessas complexidades por certas características ideais, né, para o problema real. A cada situação você pode fazer certas aproximações que não permitem você fugir tanto da realidade, mas também que facilite o processo, e aí você acaba criando um modelo matemático representativo ao problema físico. Os tipos de análise clássica por modelagem matemática é por autômatos celulares ou equações diferenciais, né, que são as EDOs e ou EDPs, que na verdade é um enfoque aqui de onde eu trabalhei e é onde eu tenho um pouco mais de experiência. Posto o problema em termos de equações diferenciais, você pode seguir dois caminhos: o procedimento analítico, que acaba, infelizmente, sendo limitado a alguns casos, e os procedimentos semi-analíticos ou numéricos, né, que vão lhe permitir uma solução aproximada e requerem aí o uso de códigos computacionais. A modelagem matemática de problemas físicos, vocês estão todos me escutando? Estamos sim, Diego. Sim, Diego, pode continuar. É muito estranho apresentar. Estou com a tela principal aqui do slide, tá ok? Então, eu vou acabar fazendo essas perguntas aí, se possível vocês me respondam para fazer essa conexão. Enfim, então você pode modelar problemas físicos usando EDOs ou usando EDPs, né? Os problemas físicos sendo modelados por EDOs envolvem uma variável independente, então você vai ter no seu problema uma única variável dependente, que pode estar associada a fenômenos físicos que dependem exclusivamente do tempo, onde o tempo seria essa variável independente, ou então problemas unidimensionais em estado estacionário, né? Problemas que não dependem do tempo, dependem do espaço, mas em apenas uma dimensão. Então, quando isso ocorrer, você consegue transformar o seu problema físico em EDOs, né? De acordo com os princípios básicos, obviamente, com as leis da física, você consegue traduzir o seu fenômeno por EDOs nessas condições. Para modelar fenômenos físicos usando EDPs, você tem duas ou mais variáveis independentes no seu problema, e aí você pode ter, por exemplo, problemas que dependem do tempo e do espaço, ou problemas que não dependem do tempo, mas que sejam multidimensionais, tenham mais de uma variável independente. Então, quando isso ocorrer, é uma situação mais geral, né, as EDPs, mas, por enquanto, os nossos avanços aqui, eu tenho simulações que trabalham com resultados em EDPs,
mas onde eu tenho trabalhado atualmente, inclusive esse trabalho aqui que estou apresentando, remete a esse campo, que é o campo das EDOs, que é onde a gente vai focar a nossa discussão aqui na apresentação. Falando rapidamente aqui sobre alguns pontos básicos de EDOs, né? Vamos pegar a estrutura de uma EDO linear de ordem M, vamos considerar esse M sendo um número natural positivo, tá? Porque, na verdade, existe aí o cálculo fracionário, que permite fazer a ordem dessa EDO ser um número real, ou até mesmo um número imaginário. Mas esse não é o escopo da nossa análise. A nossa análise se concentra na derivada, digamos, mais usual, né, que esse M, a ordem dessa derivada, é um número natural positivo. Especificamente, a gente vai analisar o de segunda ordem, quando esse M é 2. Então, a EDO linear de ordem M tem essa estrutura, né? A derivada de ordem M, e aí vai decaindo M-1 até a ordem 0, que é a própria função, igual a Bx, e você tem essa estrutura EDOs lineares de ordem M. Você tem as funções conhecidas, A1, A2, AN, né, etc., AN, Bx, e tem as funções que você quer resolucionar, que são as funções U de x, que estão associadas a essas derivadas e a essa equação governante. Basicamente, apenas com a equação governante você tem a solução geral, mas quando você modela problemas físicos, geralmente você está, na verdade, você vai estar preocupado em determinar a solução particular, né? E aí, para um problema de ordem M, você precisa de M condições adicionais ao problema, para que você tenha a solução particular do problema a ser examinado. A solução particular de ordem M requer M condições iniciais, adicionais, M condições adicionais, e considerando, por exemplo, já que a gente está trabalhando em EDOs, que a variável independente varia entre A e B, por exemplo, é possível, a partir de como você define essas condições adicionais, classificar os problemas físicos. Normalmente, na literatura, a classificação é clássica, em 2 grupos, PVI e PVC. Problema de valor inicial e problema de valor de contorno. Então, você define bem o que é um PVI, e o que não for PVI automaticamente já cai no grupo de PVC. Mas o que eu percebi ao longo da análise em alguns artigos é que, na verdade, alguns artigos são um pouco, ao meu ver, mais criteriosos e acabam subdividindo melhor essa classificação. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, por exemplo, problema de valor inicial, que é o clássico, que é quando todas as condições adicionais são impostas à variável A, né, que é a variável, o menor valor da variável independente. As M condições adicionais são todas elas impostas na variável inicial, no valor inicial da variável independente. Problema de valor final, também, que acaba surgindo aí, que é quando as M condições adicionais são impostas ao maior valor da variável independente. Problema de valor intermediário, onde você pega um valor fixo entre A e B, por exemplo, e define as M condições adicionais todas nesse único ponto, entre A e B. Você tem um problema de valor intermediário. Você tem um problema de valor de contorno, quando essas M condições adicionais, elas podem ser dadas em M pontos distintos, desde que o A e o B estejam inclusos nessa contagem. E aí você tem um chamado problema de valor de contorno. Por exemplo, se for de ordem 2, você precisa de 2 condições adicionais. Automaticamente, uma tem que ser no A e uma no B. Se for de ordem 3, você precisa de 3 condições adicionais. Então, você poderia, por exemplo, pegar A, um valor intermediário, e B. Esse problema seria um problema de valor de contorno com 3 pontos. Porque para ser problema de valor de contorno, tem que contemplar o valor mínimo e máximo, mas não necessariamente só eles dois, pode ser valores intermediários. Então, eu posso pegar um problema de quarta ordem, as 4 condições, distribuir 2 aqui e 2 aqui. Então, eu teria um PVC de 2 pontos. Ou então, um PVC com 4 pontos distintos. Desde que eles cubram dos 4 pontos, por exemplo, que eu citei no último caso, o A e B esteja incluso, né? Os limites aqui do intervalo, você tem um problema de valor de contorno. E, por fim, a situação mais genérica possível é o problema de valor arbitrário. Quando você pega esses
essas M condições adicionais, distribui aqui entre as variáveis e os valores A e B não são simultaneamente contemplados. Um deles apenas. E aí você tem o problema de valor arbitrário. Desses daí, o mais comumente explorado são os PVIs e PVCs, né? Inclusive na perspectiva da discussão sobre existência e unicidade de soluções. Os PVIs, de uma maneira geral, quando eles representam fenômenos físicos, normalmente apresentam solução única, né? Isso é uma das vantagens de formular problemas em termos de problema de valor inicial. PVIs normalmente apresentam solução única. Já os PVCs, eles apresentam solução única em condições um pouco mais restritivas. A depender do PVC que você modele, ele pode ter solução única, não ter solução ou ter, por exemplo, infinitas soluções. Então, ela acaba sendo uma situação um pouco mais criteriosa aí para que você tenha uma solução única para o problema. Tá? Então, em respeito do que eu falei no slide anterior, por exemplo, a classificação, talvez a explicação não tenha ficado muito clara, e aqui é um reforço. Classificação dos problemas físicos, você tem essas 5 possibilidades, e aí você pega um caso de um pêndulo simples, por exemplo, oscilando. Apenas algo ilustrativo para que a gente consiga entender melhor essa classificação. Se, por exemplo, que é o caso clássico, né, no movimento de um pêndulo, consigo lhe dizer a posição inicial e a velocidade inicial, automaticamente eu tenho um problema de valor inicial, né? Ele tem a estrutura de um problema de valor inicial. Lembrando que a equação de um pêndulo é uma equação diferencial de segunda ordem. Então, eu precisaria de 2 condições adicionais ao problema. Se todas elas são analisadas no início, PVI, né? Se todas essas variáveis, todas essas informações adicionais forem contidas no valor final, imagine que exista algum tipo de atrito, por exemplo, aqui no ponto fixo, ou então resistência dual, alguma força dissipativa que faça esse pêndulo parar de se mover. E digamos que por um acaso, um descuido, eu desconheço as posições e velocidades iniciais, tá? Então, mas eu consiga medir o tempo em que, por exemplo, ele para de se mover. Eu não sei a posição inicial, a velocidade inicial, mas eu medi o tempo e percebi que depois de um certo tempo esse pêndulo para. Ou seja, num tempo final, um tempo que eu conheça, eu sei que a posição dele é 0 e que a velocidade angular dele é 0. Com essa característica, esse problema teria uma estrutura de um problema de valor final. Obviamente que ele ficar parado o tempo todo também seria uma solução trivial para o problema, né? Mas não seria essa a solução do nosso interesse. Se você define um valor intermediário, não tenho informações do início, mas ele está se movimentando. Em um determinado tempo, eu sou capaz de dizer sua posição e velocidade. Aí nós teremos um problema de valor intermediário. Se, por exemplo, eu quero medir entre 0 e 20 segundos por algum motivo, eu tenho alguma informação inicial, mas não tenho a outra. Por exemplo, eu sei a posição, mas não sei a velocidade com que eu lancei o pêndulo. Mas eu sei que num tempo 20 ele está numa determinada posição. Então, aí ele estaria, como eu tenho as informações no ponto inicial e num ponto final do meu interesse, ele estaria ali como uma característica de problema de valor de contorno. Problema de valor arbitrário seria uma situação em que eu pego um valor no tempo 1 e no tempo 2, por exemplo. Eu não tenho informações do início nem do fim, mas de forma intermediária eu tenho essas informações. Enfim, dessa maneira você consegue classificar esses fenômenos físicos. O caso do pêndulo simples, a transição dele se tornar um PVI para o PVC, um problema de valor inicial para um problema de valor de contorno, é um pouco sutil. Inclusive, na perspectiva de ficar melhor esclarecido quando é que um PVC tem infinitas soluções, eu vou acabar discutindo sobre isso. Então, a gente sabe, todos sabem que a equação aí de um pêndulo, né, não vou entrar em detalhes sobre isso, obedece a um EDO com essa estrutura, né, onde G é a aceleração da gravidade, L é o comprimento da haste pendular, e θ é a posição angular do elemento oscilante, certo? Vamos considerar, por exemplo,
diferentes pêndulos que têm a mesma posição angular inicial e diferentes velocidades angulares iniciais. Eu fiz uma simulaçãozinha simples aí considerando o L1, o G10 metro por segundo ao quadrado, o ângulo inicial 30 graus, e considero que todos eles têm a mesma posição angular inicial, mas eles tenham diferentes velocidades angulares iniciais. O primeiro pêndulo, que é o azul, ele foi solto, né? A velocidade angular é 0. O pêndulo 2, que é o verde, ele foi solto com a velocidade angular inicial de menos 0,4 radiano por segundo, e o pêndulo 3, menos 0,8 radiano por segundo. E aí você acaba percebendo que aqui está um gifzinho do movimento desses três pêndulos. Eles não estão contidos no mesmo plano, tá? Se eles tivessem, eles iriam colidir. Aqui a ideia é representar um pêndulo, cada um num plano, um por trás do outro, para que a gente visualize como é que está sendo essa movimentação e consiga entender melhor essa transição de um PVI para um PVC. Se você pegar essa simulação e visualizar e plotar o gráfico, por exemplo, da posição angular, você vai ver que o pêndulo 3, que é o amarelo, né, ele vai, por ter uma velocidade angular maior, inicial maior, ele vai ter uma amplitude um pouco maior, que é o gráfico amarelo que está contido aqui. O segundo, verde, que está com a velocidade angular menos 0,4 radiano por segundo, vai ter uma amplitude intermediária. E o azul vai ter uma amplitude menor. O que chama atenção aqui é que em determinados instantes, os três acabam tendo a mesma posição. Conforme a gente pode visualizar aqui no gráfico, a consideração que a gente fez foi que todos saem da mesma posição angular inicial, então todos têm a mesma posição angular inicial. As curvas aqui, veja que elas não se interceptam, mas a partir de um determinado tempo, eles vão ter a mesma posição angular, que eu vou marcar aqui, e posteriormente aqui, aqui, e assim segue. Né? Eles têm determinados instantes em que eles têm os três mesma posição. Então, a ideia da gente fazer essa transição de um PVI para PVC é o seguinte, vamos dizer, olha, o ângulo inicial eu conheço, θm. Digamos que eu não conheça qual é a velocidade angular inicial. Eu desconheço essa informação. E aí eu quero substituir essa informação por uma informação futura. Quero substituir por uma informação que o θ, num tempo de referência que eu controle, eu diga qual é esse ângulo de referência. A pergunta que surge é, quais são os valores do tempo de referência para que o PVC que eu construa possua solução única? Né? Essa é a grande questão. Você consegue perceber claramente aqui no gráfico, se, por exemplo, eu plotar, se eu tomar como considerações θ0 igual a θm e pegar o tempo de referência como sendo esse tempo aqui especificamente, ou esse outro tempo, ou qualquer outro que está aqui, o PVC não vai ter solução única. Por quê? A velocidade angular 0 é o azul, menos 0,4 é o verde, menos 0,8 é o amarelo. Se eu tomasse 0,2, seria uma curva que teria o mesmo comportamento e interceptaria no mesmo ponto. Se eu pegasse 0,6, 0,8, 0,9, enfim. O que acontece é que se eu firmar o ângulo inicial como sendo o mesmo aqui, e no tempo de referência tomar esse tempo, nesse ponto aqui especificamente, meu PVC que eu construo vai ter infinitas soluções. Por quê? Porque você vai ter infinitas velocidades angulares iniciais que eu posso soltar ou lançar o pêndulo aqui, que vai representar essa mesma situação física. No tempo zero eles vão estar aqui, e nesse tempo eles vão estar aqui também. Então você tem infinitas soluções se você tiver o desprazer de pegar esse tempo como sendo exatamente esses tempos que estão marcados aqui por essa bola. Tá ok? Então essa pergunta aqui, quais são os valores de tempo de referência para que eu construa um PVC, por exemplo, num pêndulo simples, para que possua solução única? Você vê que tem determinados tempos em que, se eu fizer essa escolha, ele vai me dar infinitas soluções. Perceba que é uma infelicidade você pegar, você poderia medir qualquer tempo. Se você medir exatamente esse tempo, nesse tempo, o PVC construído vai ter infinitas soluções. Se você pegar qualquer outro, ele vai ter solução única. Então, eu fiz essa pergunta
para que você conseguisse também perceber a ideia de que um PVC ele pode ter solução única, mas também pode ter infinitas soluções. E a resposta que eu trago, na verdade, é num contexto de pequenas oscilações. Se você considerar pequenas oscilações, considerando o θ de zero conhecido, a segunda condição para transformá-lo de um PVI para PVC, θ num tempo de referência conhecido, ela só vai apresentar solução única. Esse é um bom exercício aí para física 2, né? Você vê esses tempos que eles vão se encontrar, e aí você acaba percebendo que eu consigo construir um problema de valor de contorno. Agora, ele só vai ter solução única se esse tempo de referência para pequenas oscilações for diferente de nπ, raiz de L sobre G, onde esse n são valores 1, 2, 3 em diante, qualquer número natural a partir do 1, certo? Então, esse exemplo aqui demonstra que a transição de um PVI para PVC, neste caso aqui, pode, em alguns tempos, apresentar infinitas soluções, certo? Mas também, em um caso bem maior de possibilidades, você pode ter solução única, caso você não pegue exatamente esses tempos aí. Essa análise foi feita para pequenas oscilações. Felizmente, vários outros fenômenos não têm essa preocupação, especialmente aqueles não periódicos, né? Por exemplo, um lançamento oblíquo sem resistência do ar. Não é o objetivo do trabalho aqui entrar em detalhes a respeito dessa análise, né? Mas todos conhecem aí o princípio de composição de movimentos independentes do Galileu. O lançamento aqui em trajetória parabólica, o vetor velocidade decomposto aí durante toda a trajetória. Você vai ter um movimento no eixo X, que a velocidade vai ser constante, é um MRU. No eixo Y, uma velocidade que vai diminuindo à medida que sobe por causa da aceleração da gravidade e aumentando à medida que desce, pois ele no eixo Y realiza um MRUV. Então, você tem a composição de um MRU e um MRUV. A junção dos dois tornam esse movimento aqui, a combinação dos dois geram esse lançamento oblíquo. Esse problema é um problema que você consegue perceber que a transição de um PVI para PVC é bem mais tranquila em relação à outra. Por exemplo, se você reescrever esse problema como X, eu coloquei aqui a origem dos espaços, né? X0 e Y0. Num tempo zero, X0 é zero, no tempo zero, Y é zero. E num tempo de referência, por exemplo, que eu consiga medir o tempo que ele gastou, ele vai ter uma distância D, que ele deslocou horizontalmente, e o Y vai voltar a ser zero. Então, na verdade, essa segunda condição que eu estou impondo, digamos, eu conheço a ideia dele ser um PVI, eu conheço a posição e velocidade. Mas a gente sabe que em situações práticas, por exemplo, digamos que seja inviável você determinar qual é essa velocidade. E aí você não conseguiria resolver o problema porque você não tem a velocidade. Então, nesse caso, não. Você pode transformá-lo de um PVI para PVC e fazer uma análise, desde que você tenha informações que permitam substituir a variável que você não tem. Nesse caso, se você conseguir medir o X e o Y simultaneamente, né, no mesmo tempo, o Y, X num tempo de referência, Y num tempo de referência, e tivesse essas informações, essa transição de um PVI para PVC, nesse caso, vai ser de uma forma bem mais simples. Na verdade, eu escolhi esse último ponto, mas poderia ser qualquer outro. Por exemplo, aqui, num tempo T de referência 1, ou linha, por exemplo, ele tem o Y é H e o X é D sobre 2, por exemplo. Desde que eu tenha essas medidas, eu consigo trocar. E essa transição é bem mais simples nesse caso. Em outros casos, a estrutura do problema já é propriamente de um problema de valor de contorno. Então, isso favorece, por exemplo, a relevância de estudar problemas de valor de contorno. Aqueles dois primeiros exemplos, a gente fez a transição para que ele saísse de um PVI para um PVC. Em vários outros problemas, a própria estrutura do problema já é um PVC, como, por exemplo, condição de calor em regime permanente. Você tem uma parede aqui, por exemplo, na qual um fluido quente se movimenta pela esquerda e um fluido frio pela direita. Tá, ok? Vamos considerar que o fluido quente tem uma temperatura constante, que vamos chamar de T infinito 1. Então ele sobe, vai trocar calor com a parede, mas o fluido já se renova, de modo que é como se esse lado
esquerdo sempre se preservasse nessa temperatura T infinito 1, onde esse fluido possui um coeficiente de transferência de calor H1. O fluido frio vai estar aqui do lado direito, onde ele vai estar com a temperatura T infinito 2 e H2. Obviamente, quente e frio em relação à parede, né? Esse daqui tem uma temperatura maior, esse tem uma temperatura menor. E aí a ideia de como é que vai ser a transferência de calor, a condução de calor nessa parede. Se a gente pensar a condução de calor aqui em regime permanente, ou seja, você vai passar esse fluido de um lado e do outro, vai deixar isso por um certo intervalo de tempo, e aí vai se estabelecer uma situação que não vai ser a de equilíbrio térmico dos 3 compartimentos, mas vai ser uma situação de que a energia, de menor transferência de energia térmica, né? Eles vão tentar se estruturar de modo a se estabelecer essa configuração. Então, por exemplo, eles nunca vão atingir os 3 compartimentos nunca vão conseguir atingir a mesma temperatura. Esse daqui vai trocar calor com a parede, mas sempre vai renovar o fluido e sempre vai estar com o T infinito 1. Aqui sempre com T infinito 2. Então a parede vai acabar tentando se adequar a essas duas situações. Se você fixar o X aqui, o eixo do X nessa posição, dizer que aqui o X é 0, que aqui o X é L, por exemplo, considerando que a condutividade da parede seja uma função da temperatura, que aí seria uma análise mais rigorosa, né, que a gente sabe que ela vai depender da temperatura, o que vai acontecer é que após o estabelecido o regime permanente, ou seja, você vai permitir essa situação e vai deixar por um certo intervalo de tempo, após essa situação atingir o regime permanente, a parede esquerda vai estar numa temperatura TS1, certo? E uma condutividade K1. A parede 2, TS2 e condutividade K2. E o problema em questão vai ser que a temperatura vai variar em função desse X, tá? Vai existir diferentes temperaturas a depender do X que eu estou olhando. Se você quer fazer uma análise desse problema em termos de equações, você tem a equação de condução de calor, né? Um termo de difusão, né? Mais um termo de geração de energia interna, nesse caso, como está em regime permanente, igual a 0. E para solucionar, nesse caso, você especificamente teria que usar x igual a 0, como uma das condições de contorno, e x igual a L na segunda condição de contorno. Se você quisesse fazer essa análise aqui, por exemplo, pensando compartimentos como se fosse bidimensional, porque aqui a gente está pensando que essa face aqui esquerda é muito grande e essa direita também, então acaba só analisando a direção x. Mas se você pensasse isso daqui como sendo uma placa retangular, por exemplo, que cada placa dessa tivesse uma temperatura fixa, por exemplo, você teria também a mesma estrutura, x igual a 0, x igual a L, y igual a 0, por exemplo, se eu fixasse o eixo y, e y igual a L1. E aí você teria a estrutura desse problema aqui é uma estrutura típica de problema de valor de contorno. Existem problemas em mecânicas do fluido em estado estacionário também, que também tem a mesma estrutura de ser um problema de valor de contorno. Você pensar um tubo, o escoamento de um fluido no interior de um duto, por exemplo, que é a variável axial, a variável radial. Você pensar aqui que vai entrar um fluido por essa face, e aí ele vai por convecção forçada, uma bomba lança um fluido, e ele vai se mover no interior desse canal cilíndrico. Se você pensar que o problema vai ser um problema de valor de contorno, porque você vai ter que saber a condição em x igual a 0, a condição em x igual a L, a condição em R igual a 0, que é no centro do canal, e a condição em R igual a Rzão. Que, por exemplo, considerando uma situação mais simples, que seja um fluido que desenvolveu o seu campo de velocidade e pressão e que está apenas se desenvolvendo termicamente, você precisaria de informações a respeito dessa função, T de XR. Eu teria que saber a temperatura que ele entra, a temperatura que ele vai sair, a condição de contorno em R igual a Rzão seria ou de uma temperatura fixa ou de um fluxo
prescrito, ou então de uma convecção com meio externo, né? E no R igual a zero, pelo problema, pela estrutura do problema, esse ser um ponto aqui que corta pela simetria axial, né, do cilindro, uma condição de assimetria poderia ser aplicada ao R igual a zero. Então, esse problema também teria uma estrutura de problema de valor de contorno, por natureza, né, obedecendo a essa equação, que é a equação da conservação da energia. Aqui é o transporte advectivo e aqui o transporte difusivo, envolvendo a condutividade térmica do fluido, né, que está escoando no interior desse duto que estamos considerando. Então, esses problemas aí têm estrutura de problema de valor de contorno. Então, o que se sabe aí até então, na verdade, eu vou relembrar alguns pontos aí dos cursos básicos de EDO, é que você tem EDOs lineares de segunda ordem, tem essa estrutura. Quando eles são mencionados em cursos de graduação, normalmente o primeiro caso investigado é considerar esses coeficientes constantes, né, A1, A2, a princípio considera inclusive homogêneo. E aí vai discutindo, avançando as discussões e consegue discutir o caso não homogêneo, mas inicialmente com coeficientes constantes. Posteriormente, a análise vai para coeficientes variáveis. E aí você tem o caso da equação de Euler-Cauchy, por exemplo, que é um caso que dá para trabalhar bem analiticamente, que é um caso bem particular, mas em suma, essa situação com coeficientes variáveis começa a complicar um pouco mais, ainda num contexto linear, né? Então, por exemplo, no caso homogêneo, que o B de x é zero, um primeiro método que você começa a usar para tentar encontrar essas soluções já é expandir a solução em série de potências, certo? Pegar esse U de x como sendo uma série de potências, onde você quer, na verdade, encontrar esses coeficientes AN que tornam possível essa expansão. Desde que esse x0 seja um ponto regular, dá certo essa análise, né? E aí, a depender se essa EDO tem algum ponto singular ou não, você vai ter um raio de convergência que vai lhe dizer, pelo menos, até onde essa expansão em série de potências se mostra satisfatória na análise do problema, né? Uma outra metodologia é expandir a solução em série de Taylor, né? Você pegar o U de x e a expansão em série de Taylor, também para conseguir. Nesse caso aqui, a série de Taylor contemplaria tanto o caso homogêneo como não homogêneo também. Você pensar que o U de x seria o somatório, perceba que o requisito aqui também é considerar que esse x0 seja um ponto regular, onde aqui nesse ponto você vai, os coeficientes, na verdade, que vão regular essa expansão são essas derivadas, né? Se você pensar, por exemplo, que eu estou construindo um problema desse e conheço a função no ponto x0 e a derivada primeiro no ponto x0, então, se eu pegar essa equação no ponto x0, eu consigo achar a derivada segunda no ponto x0. Então, derivando essa, eu acho a derivada terceira, etc. Então, eu consigo regular todos esses UN e traduzir e conseguir transformar a solução desse U de x por meio dessa expansão. E x0, mais uma vez, nas duas primeiras situações, como pontos regulares. E aí entra o método de Frobenius, que é quando você começa a envolver pontos singulares regulares, né? Pelo menos ele já traz uma boa... Ela funciona bem nessa perspectiva, que ele seja, no máximo, um ponto singular regular. E aí você consegue expandir a solução em termos desse somatório, onde aqui você vai considerar a 0, 0, e você precisa regular os ANs e os Rs, né? Basicamente, quem já fez um curso de física matemática sabe que você vai substituir essas expressões aqui, essa consideração vai levar a uma equação indicial que você vai calcular esses R's, e aí, a depender dos R's, você vai ter situações a investigar, e aí você vai querer achar as equações de recorrência para regular esses ANs, para que você consiga expandir a solução com essa estrutura. Então, quem fez um curso de física matemática, lembra aí que foi daqui que surgiu as funções de Bessel, os polinômios de Legendre, foi examinada a equação diferencial de Laguerre, tá certo? Pelo método do Frobenius.
que está associado à situação homogênea, né? O caso não homogêneo tem o método de variação de parâmetros, tem o método de Green também, que ele também é um método... Existem várias formas de você buscar essas chamadas funções de Green. Uma delas é usando a expansão em autofunções. Então, até certo ponto, esse método de Green ele se assemelha bastante com o que eu vou apresentar aqui, só que o nosso objetivo não passa por calcular essas funções. De posse das funções de Green, você consegue achar a solução particular do problema através dessa expressão. Né? Mas a técnica que a gente vai usar aqui no nosso trabalho é expandir a solução em autofunções, certo? Onde a gente vai querer regular esses ANs e a gente vai construir esse conjunto aí que são as autofunções, que na verdade são conjuntos completos de funções ortogonais, né, que vão permitir expandir a solução usando elas como base, né? Expandir usando funções ortogonais, você deve lembrar que um dos precursores dessa ideia é o Fourier, né? A série de Fourier é uma expansão em que você está fazendo, usando funções seno e cosseno, que obedecem relações de ortogonalidade. Então, seria uma generalização da ideia da expansão em série de Fourier, expandir em autofunções. Então, o objetivo aqui é criar uma rotina computacional que resolva não aquelas EDOs que eu falei no slide anterior, de uma equação, mas um sistema de EDOs. Você vê que tem uma derivada segunda em U, derivada primeira, a função, a derivada segunda de uma outra função V, formando essa estrutura que está aqui acima. Veja que é uma equação que envolve duas funções desconhecidas, U e V, eu não conheço nenhuma das duas, né? E pretendo resolvê-las, só que as equações estão acopladas, né? Você não tem como desacoplar. E aí você tem uma segunda equação, que envolve a derivada segunda de V, a primeira com funções distintas, B1, B2, né? E B3, daí derivada segunda de U, derivada primeira, U é igual a F2. Você tem um sistema acoplado. Veja que no slide anterior a gente discutiu para uma equação apenas, né? Por exemplo, se a gente zerasse A3, A4 e A5, e a gente ficava com a equação de U apenas aqui em cima, digamos. É uma situação bem mais particular no slide anterior. Essa situação é uma situação mais geral, onde essas funções A1, A2, até A5 aqui, F1, F2, B1 até B5 também, são funções conhecidas, né? Que, de acordo com o nosso método, pode ser considerada contínuas ou não, dentro do intervalo finito em que a gente está definindo esse sistema de ADOs, de um A até um B. E as condições de contorno que vão estar associadas ao problema são condições do terceiro tipo, porque ela contempla a situação um pouco mais genérica, né? Você tem coeficientes que você conhece, alfa1, alfa2, alfa3, alfa4, que estão aqui, beta1, beta2, beta3, beta4, e os gamas também. Perceba que em x igual a, eu tenho essa relação, conhecidos os parâmetros, tá? Por exemplo, se o alfa1 for 0, eu tenho a derivada da função, que seria uma condição de segundo tipo. Se o beta1 for 0, eu tenho o u a função no ponto A, que seria uma condição do primeiro tipo. E assim vai. Essa situação é a situação mais genérica possível, que envolve tanto a função como a derivada, e elas não são homogêneas conforme está aí. Para tentar ser o mais genérico possível, a gente está resolvendo o problema que tem essa estrutura matemática. Então, a revisão bibliográfica trata desse problema sob duas perspectivas. Aqui são as técnicas padrões para resolver PVC com dois pontos, que é um grupo maior do que esse que eu estou trazendo. Como eu falei, PVC com 2 pontos, mesmo ele sendo de quarta ordem, se for definido no ponto mínimo e máximo da função ali que eu estou analisando, ele acaba sendo um PVC com 2 pontos. Só que, automaticamente, PVC de segunda ordem é um PVC com 2 pontos, tá? Só para que deixe claro aqui que PVC com 2 pontos acaba sendo um grupo maior. Basicamente, existem 2 métodos clássicos. Transformar o problema em um sistema de PVIs, uma sequência de PVI, e a segunda que é transformar o problema em um sistema de equações algébricas. Pensando para uma equação, os métodos tradicionais aí para resolver são esses 3. O método Turing, né,
que acaba se enquadrando aqui nessa primeira classe, você vai transformar o primeiro problema principal em uma sequência de PVIs. Como assim? Você discretiza o domínio, tá? Você discretiza o domínio, digamos que eu conheça a posição, trazendo para a física, né? Eu sei a posição, mas não sei a velocidade. Então, ele define que essa velocidade, essa derivada, seria um A, por exemplo. E a ideia é criar um método interativo para que ele, nesse cálculo aí, ele consiga regular o valor de A para que a segunda condição de contorno seja satisfeita. Né? Então, essa é a proposta, por exemplo, dos métodos Turing, né? Que traz essa ideia de transformar o PVC em uma sequência de PVIs discretizados aí que vai, por meio de interações, regular essas informações que você não tinha a princípio, satisfazendo a segunda condição de contorno. Outros métodos clássicos são esses dois, diferença finita e colocação, que se enquadram na segunda classe. Diferenças que consistem em transformar o problema em um sistema de equações algébricas. Diferenças finitas, que é também um método discreto. Professor Diego, é só para avisar que já passaram 40 minutos, se você tem que estar na apresentação. Tá ok. Ok. E o método da colocação, que também é um subgrupo dos resíduos ponderados, né? Então, basicamente, existem vários métodos aí na literatura, tá ok? Não vou entrar em detalhes sobre eles, mas aí no slide vocês podem dar uma olhada com mais calma, até para que eu consiga adiantar um pouco mais aqui a discussão. Todos eles aqui têm essas numerações porque eu fiz cuidadosamente para citá-los aqui. Estou preparando esse material em um documento. Então, todas essas referências aí foram cuidadosamente citadas para que você veja que, na verdade, quem está se propondo a estudar esse sistema de EDOs não é uma ideia nova. Na verdade, vários outros já estudaram e vários métodos foram desenvolvidos para esse estudo. Tá? Então, a metodologia entra como uma proposta a mais em relação ao que se tem na literatura. A técnica de expansão em autofunções, basicamente, ela se estrutura em obter um conjunto completo de funções ortogonais que consiga expandir funções bem comportadas, a gente vai depois entrar em detalhes melhor sobre isso, mas que sejam pelo menos contínuas por partes. E a partir dessa expansão, construir soluções para problemas físicos. Uma família de PVCs que tem essa estrutura, de lhe reproduzir conjunto completo de funções ortogonais, é o clássico problema de Sturm-Liouville, que tem essa estrutura aqui. Então, basicamente, você tem as funções conhecidas Kx, Wx e D de x, né, que está aqui. São funções reais, arbitrárias, tá? K e ômega não podem ser simultaneamente nulas aí em todo o domínio. Se elas forem todas contínuas, K e ômega forem estritamente positivas, aí você tem um problema de Sturm-Liouville regular, que obedece a essas equações. Você conhece o A, B, o alfa, o beta, né? Que estão aqui, esses parâmetros. Desconhece essas funções psi, que seriam as nossas autofunções, e desconhece também esse parâmetro mi, né, que serão os nossos autovalores. Na verdade, o problema de Sturm-Liouville, mi é um fator desconhecido, você quer encontrar o conjunto de valores mi que traz a solução para esse EDO não trivial, ou seja, psi de x diferente de zero. Se o psi de x for zero, obviamente, essa é uma solução do problema. Então, o que acaba acontecendo é que a imposição de que esse sistema tem uma solução não trivial acaba restringindo os valores de mi a um conjunto aceitáveis de mi, né, que são os autovalores. As autofunções vão depender desses autovalores e aí formam um conjunto também. Então, basicamente, você tem os autovalores e as autofunções do problema de Sturm-Liouville. Então, o problema de Sturm-Liouville tem essa estrutura, onde mi são os autovalores, ômega é a função P, K e D que estão aqui são funções arbitrárias, né, reais arbitrárias, e você tem um operador de Sturm-Liouville. Para resolver, você precisa de condições de contorno impostas aos limites aqui do intervalo, e existem algumas propriedades que são relevantes dele, como, por exemplo, os autovalores são reais, né? No Sturm-Liouville regular, por exemplo, você tem que os autovalores são reais e não degenerados, por exemplo. As autofunções são ortogonais, tá? Autofunções associadas a autovalores distintos são mutuamente ortogonais, obedecendo essa relação do produto interno,
na qual você consegue normalizar as autofunções. E o que é importante também é que as autofunções constituem uma base completa, né? Porque elas obedecem à regra de fechamento e de completeza. Então, existe um teorema fundamental aqui para a metodologia, que se você tem um conjunto dessas autofunções, você vai ter que qualquer função quadraticamente integrável, que representa aí uma vasta gama de fenômenos físicos, você consegue expandir as funções em termos dessas autofunções em que a gente está construindo. Então, é basicamente nesse ponto, nesse teorema que se baseia, por isso que eu coloquei o coração, é o coração da técnica, é isso daí, onde você consegue achar os coeficientes da expansão por essa relação, e o critério de convergência desse método é muito simples, porque ele se baseia apenas num truncamento de somatório. No limite que esse n for para infinito, esse somatório, as colaborações no somatório vão diminuindo. Existem alguns aspectos positivos desse método, como não precisar discretizar, usar malha. A convergência dele é simples, porque requer apenas um truncamento, e é possível fazer um controle automático no erro. Você, para aumentar variáveis de espaço, não tem tanto custo computacional, você implementa ele de forma muito simples, principalmente se você utilizar as bibliotecas, né, dos softwares para calcular integrais, por exemplo, e consegue trabalhar com domínios irregulares de uma forma muito tranquila. Então, a aplicação dele, basicamente, a aplicação dessa técnica no problema, ele se resume em uma sequência de passos, né, que foram construídas aqui. A primeira é aplicar um filtro para homogeneizar as condições de contorno. A segunda é construir um problema auxiliar, paralelo ao problema que você quer resolver, um problema de alto valor. No caso aqui vai ser um problema de Sturm-Liouville, que vai nos permitir expandir, usar como base para expandir a solução. Lembrando que não é só construir o problema auxiliar, mas também resolvê-lo. Você define um path transformado inversa que permite conectar o problema principal com o problema auxiliar que você criou. Você vai produzir no processo de transformação integral alguns coeficientes integrais e vai conseguir transformar o problema principal em um sistema de equações algébrico, que se for linear é simples, é um sistema linear. Se o problema estiver em estrutura não linear, que não é o caso que a gente está considerando, ele vai precisar de alguns tratamentos adicionais, como, por exemplo, usar o método de Newton para resolver o sistema não linear. Por fim, você usa a fórmula da inversa, que vai conseguir trazer para você a solução do problema com um erro automático que você consegue colocar no programa. Então, aqui está um desenvolvimento em relação ao filtro. Eu vou acabar passando um pouco mais rápido, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Quanto tempo Diego, você começou às 15h10, seu tempo está quase esgotando aí. Você vai precisar de mais tempo, Diego? Você quer mais tempo? Precisaria. Continue. Continue. Quanto tempo você quer? Mais uns 10 minutos, eu acho. Continue. Tá certo. Beleza. Continue. Então, você vai... No primeiro passo é introduzir filtros, né, para o problema. Então, é como se você pensasse que a sua solução vai ter uma parcela que é o filtro que você vai introduzir, mais uma parcela que seria a solução do problema homogêneo que você construiu a partir da consideração do filtro. Você acaba fazendo essa separação. Construir o filtro é uma coisa simples, porque basicamente ele segue 2 requisitos mínimos. Pode ter uma estrutura matemática mais simples possível, e o requisito que é mais pesado aqui, na verdade, que não deve deixar de ser atendido, é que ele atenda às condições do problema original, certo? Os filtros que eu propus aqui, por exemplo, para esse problema foi um filtro linear para o U e para o V, onde essas informações A1, B1, A2, B2, elas podem ser encontradas substituindo aqui dentro das próprias condições de contorno aqui. Se você substituir, você vai montar um sistema em que você consegue achar essas informações. O filtro linear funciona muito bem, exceto para esse caso, quando α1, α2, α3 e α4 for 0. Então, ali no programa vai ter um if. Quando isso acontecer, como esse filtro não funciona legal, eu usei um outro filtro, que é combinando funções lineares e parabólicas, onde você consegue também achar essas constantes por meio dessas relações.
De posse do filtro, você consegue encontrar essas funções R1 e R2. Na verdade, você vai ficar com um problema homogêneo. Se você olhar para cá, esse problema homogêneo que você ficou, ele se parece muito com o principal. Se você pensar que U é o homogêneo mais U do filtro, e a derivada da soma é a soma das derivadas, esse termo aqui vai acabar se duplicando, né? Para homogêneo e para o filtro, e em cada um deles. Como eu conheço o filtro, essa relação A1, A2, DU do filtro, A2, toda ela, eu consigo encontrar essas funções R1 e R2. Porque eu conheço o filtro analítico foi criado por mim. Então, toda essa parcela que foi duplicada aqui, associada ao filtro, passa para o outro lado, menos R1 de x, menos R2 de x, né, que são essas funções que eu consigo obter aqui por meio dos filtros. E aí eu fico com um problema que, se eu fizer a mesma análise nas condições de contorno, ela vai estar homogênea, que era o que eu queria, e aí eu fico com um problema homogêneo a resolver. A grande utilização foi por conta disso daqui. Você vai construir um problema de alto valor também, tá? Tanto para cada função que você vai trazer, vai resolver, na verdade, todas elas seguindo a estrutura de um problema de Sturm-Liouville, que você precisa não só saber que é um conjunto de funções ortogonais, mas que você precisa solucionar, tá? E aí, a depender da escolha dessas funções, você vai ter a base que você vai expandir. Por exemplo, se você considerar K1, ômega 1 e D0, você vai estar expandindo em senos e cossenos. Se você considerar esse K que está aqui na função como x, ômega 1 e D0, você vai estar expandindo em funções de Bessel. Se você considerar o K 1 menos x quadrado, e aqui vai, a tabela está... Você vai, a partir da escolha do K, do ômega e do D, você vai regular qual é a base que você vai expandir. Então, nos nossos estudos, a gente considerou 5 bases diferentes. Seno e cosseno, função de Bessel, função de Legendre, polinômio de Hermite e Laguerre. Tá? A base que você vai expandir vai depender da escolha dessas funções, mas que, na verdade, o que importa mais é você... Esse aqui é o nosso problema auxiliar, o problema que a gente criou paralelo ao problema que a gente quer resolver, tá? Aí a gente resolve esse problema usando a Generalized Integral Transform Technique, né? Que também é uma técnica de expansão em autofunções, na qual, a partir dela, a gente consegue achar autovalores, autofunções e normas. Então, a gente resolve o nosso problema auxiliar, que a gente construiu paralelo ao problema original, usando expansão em autofunções, e agora a gente segue para o problema original. A gente está considerando uma solução que vai ter essa estrutura, né, tanto para o U como para o V, que é a expansão em autofunções, que se conectam com as funções originais do problema que a gente quer solucionar por meio dessa transformada que está aqui e aqui. Então, basicamente, você vai conseguir transformar o problema original nesse sistema de equações, onde você quer calcular justamente esses ômega e lambda, que são, se vocês recordarem, os coeficientes que regulam a expansão das soluções. Resolvendo esse sistema, você acha esses conjuntos aqui. Na verdade, é esse sistema que vai definir se o PVC vai ter solução única, vai ter infinitas soluções, ou se ele não tem solução. Obviamente que a gente está querendo analisar o caso que ele tem solução única, né? Esse é o caso que nos interessa, tá? Então, esse sistema aqui, a solução dele é que vai permitir. Esses coeficientes são dados em termos de outros coeficientes integrais, estão todos aqui listados. Veja que todos eles dependem das autofunções que a gente conseguiu resolver e das funções do problema original. Todos eles, se você olhar um a um, são todas informações em termos de algo que nós conhecemos. E aí você, com a fórmula da inversa, como eu falei, a gente vai ter calculado os lambdas e os ômegas, vai conseguir expandir a solução da homogênea, e a solução geral vai voltar por essa relação do filtro mais homogêneo. Então, nos resultados, a gente pega aqui situações que foram analisadas na literatura científica, tá? Por exemplo, esse exemplo 1 foi citado por esses 7 trabalhos aqui, tá? Ele tem esse sistema desse mesmo jeito que está aqui, ele tem solução exata, mas que não é construído analiticamente. Esses caras desenvolveram métodos distintos para analisar esse problema. E aí, a solução do nosso problema é comparada com a solução exata, né? Você vê que a gente está usando aqui a nossa técnica em expansão em autofunções, em senos e cosseno, Bessel, Legendre, Laguerre e Hermite. E a solução exata é azul. Perceba que todas as curvas se superpõem, né? Porque justamente elas representando a mesma solução. O segundo exemplo também, que foi analisado por essas 10 referências aqui, tá? Quando solucionado,
crava mais uma vez a solução exata com a solução pela técnica de expansão em autofunções. O exemplo 3, da mesma forma, esse foi estudado por 10 referências, todas listadas aqui. Vai ter solução exata aqui, que não é obtida de forma analítica, tá? Na verdade, esse problema foi construído ao contrário. Você tem o U e o V, e você constrói o sistema a partir dessas informações. E aí, você desenvolve um método para conseguir fazer o caminho inverso. E aí, mais uma vez, a solução exata e a solução pela técnica de expansão em autofunções, considerando diferentes bases na expansão, cravam, né? Você tem uma análise aqui um pouco mais precisa, o gráfico na terceira casa decimal não crava, né? Então, aqui você tem, por exemplo, uma diferença aqui que você consegue perceber na quarta casa decimal. A solução exata aqui para o V de x no exemplo 3 deu menos 0,0050 e aqui 0,049. Então, a mudança na quarta casa decimal. Porque aqui nós usamos, na verdade, 20 autovalores na expansão. Poderia cravar a precisão cada vez que eu uso mais autovalores para expandir. Então, existe uma análise do erro também, que foi feita, certo? À medida que o erro absoluto de U em função de X, à medida que você incrementa autovalores, o erro absoluto ele vai diminuindo, né? Isso tanto para U como para o V. Por exemplo, o erro aqui foi para a ordem de 10 a menos 6, e o erro aqui na ordem de 10 a menos 4, tá? Considerando, veja que com 5 autovalores aqui, nesse caso, você já tem um erro da ordem de 10 a menos 5, né? E aqui também da ordem de 10 a menos 3, que é uma expansão com pouco autovalor. À medida que você vai colocando mais termos, você vai tendo mais precisão na resposta e automaticamente o erro vai diminuindo. Então, esses 3 exemplos que eu apresentei aqui trouxeram a motivação de trazê-los é porque tem uma grande exploração por vários autores, né? Pode-se pensar que, na verdade, foi fácil reproduzir esses 3 casos porque as funções são bem comportadas, mas, na verdade, foram analisados vários outros casos, tá? Então, por questão de tempo, eu não vou apresentar todos. Especificamente, sistemas com pontos singulares e singularmente perturbados também foram analisados, e a metodologia obteve êxito na análise, né? Vale ressaltar ainda que a gente fez a confrontação da nossa rotina com a rotina interna do próprio Wolfram. Nos 3 primeiros exemplos, as duas rotinas funcionaram bem, mas em casos singulares, singularmente perturbados e domínios irregulares, a NDSolve não reproduziu a solução de forma adequada, enquanto a nossa rotina conseguiu superar as dificuldades, né? Existem situações aqui que eu estou trazendo na última, que, por exemplo, um sistema em que essas funções que compõem aqui o sistema são descontínuas no domínio, né? Que pode representar algumas situações físicas de interesse, por exemplo, situações associadas à equação de Newton, a segunda lei de Newton, em que de um determinado tempo a outro acontece uma coisa, como, por exemplo, pensar uma folha sobre um plano, né? De repente, você tem digamos, uma ventania que vem pela direita e faz ela se mover. E ela dura um determinado intervalo de tempo. E depois para. E aí ela, pela gravidade, vai cair. E depois vem um vento pela esquerda e depois pela direita. E aí o tempo acaba sendo discretizado ali e você precisa também saber analisar essas situações. Por essa motivação e outras associadas com o aumento turbulento também, essa situação foi investigada. Essas funções foram consideradas descontínuas dessa maneira, os Fs também. Ele tem essa solução exata, onde, mais uma vez, digamos, nessa situação um pouco mais complicada, a solução exata ia pela expansão em autofunções cravou, tá? As considerações aqui vou deixar listadas. 2 aspectos positivos da metodologia foi versatilidade e baixo custo computacional. Baixo custo computacional porque conseguimos erros da ordem de 10 a menos 3 usando apenas 5 autovalores, e a versatilidade porque a gente consegue expandir a solução usando diferentes bases, né? Ou seja, a gente consegue resolver o problema de várias formas distintas. O código foi reproduzido no Matemática, onde o usuário pode escolher a solução, qual é a base que ele vai expandir a solução, né? Esse código permite análise em situações que os softwares tradicionais não conseguem compilar adequadamente, e as perspectivas futuras é começar a utilizá-las não apenas em problemas matemáticos, mas em problemas com aplicações em física e engenharia,
e também estendê-los à análise, essa metodologia e análise desse grupo de problemas que estão aqui. Então, agradeço aí a paciência de ter esperado até aí. Obrigado.